Olha, sinceramente, eu ontem passei a tarde toda e a noite louco para vir aqui falar com vocês a respeito das manifestações que ocorreram em todo o Brasil. Em Porto Alegre eu acompanhei essas manifestações, fui até o Parcão com a minha mulher, com meus 3 filhos, com Nora, com os amigos, né? Mandei fazer uma série de camisetas reproduzindo aquela capa da Veja, eles sabiam de tudo, e me enrolei em bandeira do Brasil mais uma vez e fui lá para o meio do Parcão. E fui com toda aquela caminhada junto até o Parque da Redenção. Depois a brigada instruiu os organizadores a não penetrarem no Parque da Redenção e o pessoal resolveu voltar pro Parcão, no bairro Moinhos de Vento. Eu acompanhei tudo aquilo ali. Olha, chegamos ali às 2h30 da tarde, ficamos até às 6h30 da tarde, né? Então foi uma tarde assim memorável, uma das melhores tardes pelas quais eu já passei em Porto Alegre, né? Desde que eu moro aqui há 50 anos, pelo menos isso aí, né? Eu só participei de coisas parecidas com essas quando da legalidade, né? Depois na queda do Jango, mas aí já não tinha multidão, a multidão era contra nós, que éramos estudantes na época, né? Mas mais tarde as diretas já, e agora na queda do Collor e agora na queda da Dilma, né? Porque eu acho que vocês não devem ter dúvida, como eu tenho, que é uma questão de tempo, né? Já estão marcadas novas manifestações para o dia 12 de abril em todo o Brasil. Eu esperava, sinceramente, que nesse domingo de tarde comparecesse ali no Parcão o dobro do que compareceu na última vez. Digamos assim, eu contei eu acho que igual a Datafolha, né? Mas eu contei 5, 6 mil pessoas na última manifestação ali no Parcão. Se as minhas contas estiverem certas, nesse domingo foi 20 vezes mais. Eu sinceramente não esperava 20 vezes mais. Eu cheguei a dizer até aqui, na sexta-feira, que se fosse o dobro do que tinha naquela vez, portanto 12 ou 15 mil pessoas, que é o que eu esperava, né? Nós já teríamos uma manifestação de repartir o bigode. Mas não, foi 20 vezes mais. São Paulo, então, eu disse aqui na sexta-feira, disse para todo mundo, escrevi várias vezes aqui, olha, o tambor desse país é São Paulo. Para onde São Paulo se inclina, o Brasil se inclina. Cheguei a dizer que, ó, se o volume, vocês podem olhar o último comentário que eu fiz, se o volume das manifestações for alguma coisa de espetacular, esse governo cai. Ah, quando cai? Não sei, pode cair agora, pode cair daqui a uma semana, um mês, mas não dura até o final desse ano, né? E tem outra, hein? Vocês anotem o que eu vou dizer aqui também. Eu não sou nenhuma pitonisa, mas eu vou dizer aqui para vocês também. Ninguém vai esperar por essas manifestações do dia 12 de abril. Mas não vou esperar mesmo, né? Anotem o que eu estou dizendo, né? Aliás, o povo brasileiro nem esperou mesmo, porque já nesse domingo à noite, quando o governo mandou aqueles 2 patetas falarem na televisão, os ministros Cardoso e Rosseto, já deu panelaço em tudo que é canto, né? Alguém me disse assim, mas eu não vi aqui em Porto Alegre panelaço. Claro, não foi em toda a cidade, era só o que faltava mesmo. As pessoas passaram o dia todo em manifestação de rua, ainda chegar em casa, ver 2 patetas daquele na televisão, né? E ainda tiveram ainda ânimo para ir bater panela. Olha, é muito ânimo, é muita, 1 milhão de pessoas em São Paulo. É finish the work, né? Não tem mais conversa para isso. Não tem mais conversa para boi dormir. O que a Dilma podia ter feito nesse domingo de noite aí para satisfazer o povo brasileiro? Está que nem aquela piada daquele que os cubanos contavam quando eu cheguei lá na primeira vez em 1961. Eu fui pela primeira vez a Cuba. A revolução tinha ocorrido 2 anos antes, a Baía dos Porcos tinha sido invadida pouco antes de 61, mas mesmo assim já se contavam algumas piadas em Cuba. E um contra-revolucionário me contou a seguinte piada que eu vou transmitir aqui para vocês, que mostra bem de que modo o povo poderia ficar satisfeito nesse domingo de noite. Porque o que me disseram foi o seguinte, que o Che Guevara, o Camilo Cienfuegos, que depois veio a ser assassinado a mando do Fidel, e o Fidel estava num helicóptero e o Fidel disse pro Che Guevara, olha aqui, ó, vamos jogar aí 1 milhão de pesos lá embaixo para o povo ficar contente. E o Che Guevara disse, não, olha, 1 milhão não, vou jogar 2 milhões.
E o Cienfuegos disse, vamos jogar 3 milhões. E o piloto do helicóptero se virou para trás e disse assim, olha, para satisfazer esse povo, só vocês 3 se jogando lá embaixo. Por que eu estou contando essa piada aí? Porque no domingo de noite, a única maneira que o governo tinha para se explicar e satisfazer o povo brasileiro era a Dilma ocupar uma cadeia de rádio e televisão e dizer, eu estou renunciando. Era a única maneira dela ser aplaudida. Né? Ou seja, senhores, o tecido social e político e econômico brasileiro está esgaçado ao limite. A presidente Dilma não tem mais muito o que fazer. Ela não está como Lula na época do mensalão, em que ele enfrentou aquela reação toda, editando uma série de pacotes de bondade, porque ainda tinha dinheiro ali da época que o Fernando Henrique estabilizou o Brasil, né? Ele vinha com aquela história de PAC 2, pacote de bondade, Bolsa Família, toda hora estava dando alguma coisa, a gente até dizia, de onde é que vem tanto dinheiro? Mas tinha, e se não tinha, parecia que tinha. Né? O Lula ainda enganava todo mundo naquela época ainda, né? Com promessas falsas, inclusive. E a Dilma também ficou aí esses primeiros 4 anos de mandato com promessas falsas. Foi o que ela fez, inclusive, na campanha eleitoral. Só que agora não tem mais mágica. Ela não tem simplesmente dinheiro para pacote de bondade nenhuma. Pelo contrário, está fechando tudo para poupar, para ver se consegue levar esse governo dela até o fim. E além disso, ela não pode mais continuar mentindo. Por quê? Porque perdeu totalmente a credibilidade. Então, não querem que fale impeachment, né? Eles dizem, não, é golpe, não é golpe. Está previsto na Constituição a ferramenta do impeachment. Então é o seguinte, é a palavra da ordem do dia é essa. E ao contrário, só para finalizar, das jornadas de junho de 2013, que tinham palavras de ordem difusas, desta vez não. Desta vez as pessoas estão indo para a rua com uma única palavra de ordem, que sintetiza tudo que ela não quer ver pela frente. Fora, Dilma. Essa é a única palavra de ordem. Só isso aí é que pode satisfazer o povo. Não adianta reforma política, lei anticorrupção, não adianta nada. O que adianta para o povo nesse momento é o seguinte, fora Dilma. Ela tem que sair e entrar um novo governo eleito pelo povo aí, que não engane o nosso povo e que faça com que as pessoas pelo menos alimentem alguma esperança de que esse país possa sair do atoleiro moral, político, econômico, social em que se colocou e a gente viva novos momentos nesse país aí. Não vamos esperar até o dia 12 de abril, não, viu? Tem nada disso, não. E eu mando aqui o recado pro Rosseto também. Outra vez que for pra televisão, ó, bota a gravata. Se não quer botar gravata, pelo menos passa esse traje aí, esse terno, né? E toma um banho.